Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas aulas de física, hoje com o tema Leis de Kepler, da gravitação. Uma aula bem bacana, iniciando essa mais uma nova etapa do nosso estudo da mecânica, agora voltado para a mecânica celeste, né? A mecânica que estuda aí a parte dos astros, tá bom? E para iniciar esse estudo, nós faremos então uma demonstração aqui usando uma parte teórica e uma parte do nosso FET Colorado para demonstrar algumas das leis do nosso Johann Kepler, ok? Vamos lá. Pessoal, é importante lembrar que todas essas observações feitas por Kepler na aula teórica, acredito que os nossos colegas, né, o professor Tiago, a professora Jane, tenham comentado com vocês que foram todas feitas em cima de um grande astrônomo também, chamado Tycho Brahe. Ele que foi, vamos dizer, o grande mentor aí, o principal, vamos dizer, principal articulador, né? A pessoa quem desenhou toda essas possibilidades para que Johann Kepler mais tarde fosse desenhar essas três leis, tá? Então isso não foi feito assim, gente, da noite para o dia. Kepler se debruçou durante anos em cima dos trabalhos de Tycho Brahe, que era um astrônomo, vamos dizer assim, amador, e que construía os seus instrumentos de forma muito singular, muito caseira, né? Mas que Kepler levou muito em consideração os trabalhos dele, tá bom? Então vamos a ela, pessoal. Primeira lei que nós temos é a lei das órbitas, como já aparece nesse resumo que eu coloquei para vocês, teórico, que os nossos colegas, a professora Giane e o professor Tiago, devem ter mostrado para vocês, tá? O que diz, então, esta lei? Essa lei nos diz que todo planeta que gira em torno do Sol, ele gira, na verdade, numa órbita elíptica. Então, ao contrário do que muita gente pensa, turma, isso não se faz através de uma órbita circular. Apesar que a Terra ela tem quase que uma circunferência no seu traçado em torno do Sol. Mas, mesmo assim, ainda ela é elíptica, tá? Ela é levemente elíptica. Muito bem. Esse desenho dá para você ver, gente, que o Sol, na verdade, é esse que é, então, a importância aqui da lei de Kepler, o que ela nos mostra, é que o Sol, na verdade, ele não está, então, no centro, como muita gente pode achar, tá? Na verdade, o Sol ocupa um dos focos desta elipse, tá? Ou na direita ou na esquerda, como você quiser, né? Depende da posição em que você estiver olhando. Aqui eu coloquei ele na direita, mas poderia muito bem estar partindo da esquerda como referencial, tá? E nós vamos ter dois pontos interessantes aqui, que é o afélio e o periélio. Lembrando que essas posições são importantes, que elas marcam justamente a posição onde o planeta está mais próximo do Sol e mais afastado do Sol. Então, esta posição aqui, quando ele está no periélio, mais próximo do Sol, periélio, de perto, tá? Lembrem por esse nome que não tem como você esquecer. Reparem que o planeta dá uma acelerada, né, gente? Tá vendo? Ó? Ele tem uma velocidade um pouco maior, tá? E quando ele está no afélio, que é essa posição mais afastada do Sol, ele é um pouquinho mais lento, tá bom? Isso é importante também de vocês observarem, ok? Gente, é importante também vocês observarem que não é por causa do periélio e do afélio que nós temos as estações do ano, tá? Muita gente confunde isso. Professor, então a estação verão, inverno é por causa do periélio e do afélio? Não, porque isso ocorre, gente, a cada período aí de translação. Então não é por isso, tá? E lembre-se que as estações elas se dividem em quatro ao longo do ano. Na verdade, o que determina as estações é o eixo de inclinação, tá? Da Terra. Isso aqui, depois a gente mais tarde vai mostrar para vocês, que determina então as estações e, consequentemente, essas variações climáticas que nós temos nas estações do ano, tá bom? Muito bem. Turma, então isso é importante da primeira lei, a gente observar, né, que existe, então, essa diferença, né, e que o Sol, ele, na verdade, ocupa um dos focos desta elipse. Na segunda lei, o que ele afirma? Ele afirma que ah, o Sol, ele estando em um dos focos da elipse, o planeta ele vai varrer áreas iguais em tempos iguais, tá certo? Nessa figurinha dá para você perceber o que vai acontecer aqui,
tá? Professor, mas como é possível ele varrer áreas iguais em tempos iguais? Bom, gente, justamente se eu pegar uma trena aqui para vocês poderem simular essa situação, você vai entender o que está acontecendo. É por causa da velocidade, né? Ela não é a mesma. Então, por exemplo, se eu for pegar esse trecho aqui que ele vai estar varrendo, veja que a velocidade é maior. Mas quando ele está varrendo esse trecho aqui, ó, né, ele está com uma velocidade menor. Então, apesar desse triângulo ter, né, gente, um vértice aqui maior, ó, tá? Ele tem aqui um lado maior, esse aqui é menor, por aqui ele passa mais rápido. Então, isso compensa uma relação de área. É conhecida, então, como a lei das áreas, tá? Uma lei bem simples de entender. Então, você lembra que ele, qualquer dessas relações partindo do Sol, né, com uma reta imaginária, você vai ver que ele varre áreas iguais em tempos iguais, tá? E a terceira, talvez, por que não a mais importante, ela diz o quê, turma? Ela diz que o quadrado do período de translação. Então, o que seria o período de translação? Gente, vamos lá. É o tempo que o planeta demora para fazer uma volta completa em torno do Sol. Por exemplo, um ano, né? Levando em consideração aqui o planeta Terra, 365 dias, tá? Ele é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. Professor, como é que eu calculo o raio médio da órbita? O raio médio da órbita, você vai fazer assim: você vai pegar a distância do periélio mais a distância do afélio e dividir por 2. Mas não se preocupe não, porque na verdade os exercícios eles já mostram para vocês o raio médio, tá? Raramente você tem que fazer esse cálculo. Eles já falam: considere raio médio do planeta Marte, raio médio do planeta Terra. E por que essa lei, então, ela é importante, professor? Ela é importante, turma, porque se você tem, por exemplo, a distância, o raio médio da Terra até o Sol, né, e o raio médio, por exemplo, de Marte até o Sol, e você tendo o período de revolução, o período de translação que a Terra demora para dar uma volta completa em torno do Sol, que é 365 dias, por uma regra de 3 simples, né, você consegue determinar qual que seria o período que Marte leva para completar uma volta em torno do Sol. Só não pode esquecer dos quadrados e dos cubos, né? Porque é o período ao quadrado pelo raio ao cubo, tá bom? Isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado. É mais ou menos aqui um visual, um resumo, tá? Do que vocês aprenderam na teoria. E claro que essa aula vai ajudar também a vocês relembrarem os principais conceitos e fazerem as atividades que serão propostas sempre no final da semana. E lembre-se de qualquer dúvida, você deixar no postal. Ou no postal não, no portal. Tá legal, pessoal? É isso aí, gente. A gente agradece imensamente de coração a ajuda que o professor Postal e a professora Jane nos deram nesse período, tá legal? E a nossa próxima aula já a gente deve entrar com a gravitação de Newton, tá bom? Grande abraço para vocês, espero que estejam todos bem.